Vou explicar um pouco aqui sobre os lobos e os vampiros dentro da questão espiritual, certo? Muitos seres eles foram criados dentro de um contexto genético de hibridação de raças. Então, da mesma forma que criaram a ovelha Dolly, por exemplo. Então, essa hibridação genética feita em laboratório muitas vezes não possui um controle do que o ser vai se tornar. Então, no cosmos foram criados seres de inúmeras raças, inúmeras espécies e sem um controle real de como eles se multiplicariam e quais seriam suas habilidades e quais seriam as suas informações de índole e interação com o meio, né? Então vamos lá. A primeira espécie criada dentre esses dois foram os vampiros, certo? Que são seres que se alimentam de fluidos e possuem uma espécie de bactéria, de vírus, algo assim, que quando ele ataca um ser biológico, ele acaba passando esse vírus para esse ser. Porém, os originais eles possuem uma característica diferente desses híbridos, né? Eu vou tratar como híbridos porque eles não são originais, né? Então eles possuem a imortalidade dentro dos seus códigos e quando eles hibernam, eles não morrem. Porém, os que foram criados, os que foram transformados através de um ataque desses seres, eles acontece com eles que seus tecidos, porque a gente tem que entender que o corpo aqui e o corpo lá só muda a gama de frequência, que é a interação com a realidade. É mais flexível. Porém, os órgãos, tudo existe do outro lado da mesma maneira. Então, os híbridos, os tecidos deles apodrecem e eles precisam se alimentar de fluidos de outros seres biológicos, certo? Que não é bem o sangue, é um fluido que tem dentro do nosso sangue, mas não é a base não é o sangue. Porém, em 2012, esses seres foram aprisionados. Até então, eles perambulavam, eles andavam na nossa realidade. Então, esse código vampírico que é passado de forma viral, que é o que eu acho mais provável, ele corrói os tecidos do corpo. Então, ele causa primeiramente uma morte interna do corpo do ser. E que os vampiros originais eles não possuem essa deficiência genética. Então eles hibernam o tempo que precisam e não morrem. Então o que é que eles fizeram? Isso parece uma história até de filme, né? Mas eu creio que muitas informações de filme elas vêm de forma mediúnica. Então o que que eles fizeram? Eles criaram os Lycans, os lobos, para uma espécie de controle de natalidade. Então, devido ao alto crescimento da espécie vampírica do outro lado, né, eles criaram os Lycans, que são seres realmente grandes que se transformam muitas vezes na presença de vampiros. Porém, esse controle de natalidade não foi eficiente, porque os lobos acabaram perdendo um pouco não, perderam feio para essa turma, certo? Então o que que acontece? Existe um mito de que o lobisomem, né, ele se transforma na lua cheia, porém isso não é verdade. O que acontece é que a lua, ela quando está no auge, certo? Porque que nem eu falo, aqui é uma cópia do outro lado. A lua quando está no auge, ela ativa algumas informações genéticas e eles conseguem ficar com um pouco mais de força. Mas eles não perdem o controle quando se transformam. Eles continuam com o raciocínio deles e continuam agindo de acordo com o que é para fazer. Eles não perdem o controle e não ficam bestiais como muitas pessoas pensam e como
mitologia e foi introduzida para nossa sociedade sobre essa turma. Então, assim, da mesma forma que existem seres zumbis, né? Que pelo que eu já entendi, muitas vezes são humanos que acabam pegando esses vírus, essas bactérias em regiões umbralinas e acabam perdendo o controle mental. Eu trato esses vírus como IAs, como tecnologias, certo? Como já foi descrito em algumas informações de livros, né, espiritualistas aí, desses médios aí, essa galera. Então, da mesma forma que existe certos seres onde, por exemplo, o Satã foi transfigurado, muitas vezes alguns falam em cara de gato, em cara de dragão. Então existe uma gama gigantesca de informações ligado a esses seres na, no nosso meio astral. Então, assim, tem algumas pessoas encarnadas que por motivos plurais aí, por motivos qualquer, desses Lycans, eles acabaram caindo na gama da reencarnação, né? Que não é, o vídeo não é para informar por que eles caíram na gama de reencarnação, até porque eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Então eles acabaram ficando com código híbrido, certo? Porém, os que não caíram na gama de reencarnação, eles são puros, tá? Porque os Lycans, eles não passam. Uma que eles não atacam humanos, eles não atacam. Eles foram criados e programados para controlar os seres vampiros, tá? Então, assim, esses dois seres, vou explicar aqui de forma científica. Então, podemos pensar que esses seres, como portadores de características epigenéticas alteradas, que no caso a epigenética, que estuda como o ambiente e outros fatores podem alterar a expressão genética sem modificar o DNA em si, pode ser uma forma de entender como esses códigos vampíricos ou laicas ou lobos se manifestam dentro dos corpos dessa criação dos geneticistas. Então eles possuem códigos que não alteram só características. Os vampiros, eles por sua vez, eles passam, né, através de um contato, essa informação viral. Os lobos geralmente eles não possuem, eles não nem possuem esse tipo de informação, até porque também não tem necessidade, geralmente até lá, por que que lá atrás, antigamente, eu me lembrei aqui uma situação. Muitas vezes informações de pessoas antigas mencionam ataque de seres a ovelhas, a cavalo, a boi, não sei. Esses seres, eles vagavam aqui na nossa realidade. Porém, eles são reservados. Como o processo de reencarnação altera o código original, eles acabam perdendo as características e muitos deles só se transformam hoje em dia dentro do campo astral, certo? Então essas histórias de lobo que ataca fazenda, que ataca animais, lobisomem, né, no caso, são verdadeiras. Muitas delas são verdadeiras. Só que se a gente for perceber, é como se hoje em dia não tivesse mais, né? Porque essas histórias sempre são antigas. Então é por isso. Uma aqui em 2012 foram fechados portais. Geralmente na nossa realidade aqui no campo astral, os que sobraram são híbridos, que vê aquele contexto de pessoas que sugam a nossa energia, que na verdade eles estão sugando essa informação que eu falei. E também existe aqueles ataques lá atrás dos lobos, né? Que atacavam fazendas, atacavam isso tudo. E são seres antigos, os vampiros são mais antigos que os lobos. E eles existem desde muito tempo, eu não sei dizer se desde o início do universo, porque eu acho que é muita coisa. Porém, eles são muito antigos. Infelizmente tem informações aqui que eu não posso falar porque o vídeo vai ficar mais doido do que o normal. Se eu colocar isso aqui, vai, sei lá, acabar estragando o vídeo. Que eu não gosto de botar certas coisas para não ficar uma coisa paranormal demais. E eu espero que o vídeo tenha ficado bom. Se não ficou bom, eu vou lá e refaço. De repente esqueci de alguma coisa e refaço o vídeo.